Você não vai acreditar, mas existe um país minúsculo na África que guarda uma tradição tão sensual e polêmica que atrai a atenção do mundo todo. Estamos falando de Eswatini, uma das últimas monarquias absolutas da atualidade. Um lugar pequeno, misterioso e cheio de contrastes, onde o rei tem poderes quase ilimitados e onde todos os anos milhares de jovens participam de uma cerimônia ancestral que mistura sensualidade, poder e tradição. Localizado no coração do sul da África, Eswatini tem pouco mais de 17.000 quilômetros de extensão, sendo considerado o menor país do hemisfério sul. Para efeito de comparação, é menor que o estado de Sergipe, no Brasil, e tem uma população de apenas 1,2 milhão de habitantes. Mas não se deixe enganar pelo tamanho. A história e a cultura desse país são gigantescas. Até 2018, o mundo conhecia Eswatini como Suazilândia, nome herdado do período colonial britânico. Foi nesse ano, durante a comemoração dos 50 anos de independência, que o rei Mswati III anunciou a mudança oficial para Eswatini, que significa Terra dos Suazes, reforçando a identidade do seu povo e deixando de lado um nome estrangeiro. O povo Suazi, que representa cerca de 85% da população, é parte dos povos bantus que migraram para o sul da África séculos atrás. Eles se organizaram em clãs guerreiros e, sob a liderança de reis poderosos, formaram um reino respeitado, com tradições que resistem até hoje. E entre essas tradições está a famosa Umhlanga, a dança dos juncos, considerada por muitos como a dança mais sensual do planeta. Mas antes de mergulharmos nessa cerimônia fascinante, precisamos entender como funciona o poder em Eswatini. Diferente da maioria dos países que têm presidentes ou primeiros-ministros, Eswatini ainda mantém um sistema de monarquia absoluta. Isso significa que o rei não apenas reina, mas governa de fato. Ele controla o parlamento, as leis e até a economia. Não existem partidos políticos ativos e qualquer movimento nesse sentido é proibido. O atual rei, Mswati III, assumiu o trono em 1986 e é conhecido tanto pelo luxo em que vive quanto pelo número de esposas que coleciona. São 14 oficiais e mais de 30 filhos e netos. O curioso é que parte dessas esposas pode ser escolhida justamente durante a Dança dos Juncos, que acontece todos os anos no Palácio Real. Esse evento reúne milhares de jovens virgens de todas as partes do país, que dançam em homenagem à Rainha Mãe, figura central da cultura Swazi, mas que também servem de vitrine para que o rei escolha sua próxima esposa. Imagine milhares de meninas vestindo trajes tradicionais curtos, com o corpo quase nu, dançando diante do rei e sua corte em um espetáculo que mistura devoção, sensualidade e política. É exatamente isso que acontece em Eswatini. A dança dos juncos, ou Umhlanga, é um dos rituais mais conhecidos e polêmicos do planeta. Ela acontece todos os anos, geralmente em setembro, dentro do Palácio Real de Eswatini. Milhares de jovens suazes, vindas de diferentes aldeias, caminham por longas distâncias, trazendo juncos que serão oferecidos à Rainha-Mãe. Esses juncos têm um significado simbólico. Representam a pureza, a fertilidade e a força da comunidade. As jovens, conhecidas como Virgens do Rei, dançam com trajes tradicionais curtos, coloridos e muitas vezes deixando os seios à mostra. A dança é realizada em grandes grupos, com passos ritmados, cânticos e música típica. O cenário é grandioso. O palácio decorado, a presença de líderes locais, ministros e, claro, o rei observando tudo com atenção. Para a maioria dos suazes, esse ritual é um momento de orgulho nacional.
não é apenas uma festa sensual, mas também um símbolo da identidade cultural do país. É a reafirmação de valores ancestrais, uma celebração da juventude e da fertilidade, e também uma forma de reforçar o poder da monarquia sobre a população. No entanto, para o resto do mundo, a Umhlanga gera polêmica. Organizações de direitos humanos criticam a prática, dizendo que ela reforça a submissão das mulheres e trata as jovens como objetos. Já dentro de Eswatini, a visão é completamente diferente. Muitas meninas sonham em participar, pois veem a cerimônia como um momento de honra, onde podem mostrar sua beleza, sua força e até a chance de serem escolhidas pelo rei. Esse contraste entre orgulho cultural e críticas externas mostra como Eswatini vive uma realidade única. Para entender melhor, é preciso olhar para o passado. O rei Sobhuza II, pai do atual monarca, governou o país por mais de 80 anos, sendo um dos reinados mais longos da história. Foi ele quem consolidou a ideia de que a monarquia absoluta era necessária para manter a tradição Swazi viva. A poligamia, por exemplo, é vista em Eswatini como algo normal. O número de esposas de um homem está ligado à sua riqueza, e a riqueza, por sua vez, é medida pelo número de vacas que ele possui. O gado é usado como dote nos casamentos, e quanto mais vacas, mais prestígio o homem conquista. Essa ligação entre casamento, vacas e poder está profundamente enraizada na cultura local. E aqui entra um detalhe fascinante. Em Eswatini, as vacas não são apenas animais, mas símbolos de status social. Quando um homem quer se casar, ele precisa oferecer vacas como presente à família da noiva. Quanto maior o rebanho, maior a chance de conseguir uma esposa. É um sistema que mistura economia, tradição e relações familiares. Agora, imagine essa realidade sendo vivida não por um homem comum, mas pelo próprio rei. Mswati III, por exemplo, tem 14 esposas oficiais. Cada uma delas vive em residências luxuosas, e o rei garante sustento, joias e carros caros a todas. O rei é considerado não apenas líder político, mas também uma figura quase espiritual, alguém que representa a continuidade da cultura Swazi. Durante a Umhlanga, o rei pode escolher uma nova esposa. Essa prática, que parece absurda para o olhar ocidental, é tratada como normal dentro do país. Para muitas famílias, ter uma filha escolhida pelo rei é uma honra. Significa status, riqueza e proximidade com a corte. A rainha-mãe também tem um papel central nesse processo. Em Eswatini, a figura da mãe do rei é considerada sagrada. Ela é chamada de Ndlovukati, que significa literalmente a grande elefanta. A rainha-mãe é responsável por aconselhar o monarca, manter a tradição viva e representar a fertilidade da nação. É por isso que a Umhlanga é realizada em sua homenagem. Mas Eswatini não é apenas tradição. O país enfrenta inúmeros desafios modernos. A pobreza ainda atinge boa parte da população, a criminalidade preocupa e há movimentos políticos que pedem reformas democráticas. No entanto, o rei mantém firme o sistema monárquico e ainda conta com apoio popular, especialmente nas áreas rurais, onde a tradição tem mais peso do que a modernidade. Ao mesmo tempo, Eswatini também impressiona por suas riquezas naturais. O Royal National Park é um dos maiores tesouros do país, abrigo de rinocerontes brancos, elefantes e leões. Esses animais estão ameaçados pela caça ilegal, mas o parque se tornou referência em preservação e atrai turistas de todo o mundo. Essa mistura de tradições polêmicas, natureza exuberante e poder concentrado em um único homem faz de Eswatini um dos lugares mais enigmáticos do planeta. E tudo isso se reflete na Umhlanga,
uma cerimônia que parece saída de um outro tempo, mas que ainda pulsa com força no coração da África. A vida em Eswatini gira em torno de tradições que misturam fé, política e poder. E uma das mais fortes é a poligamia. Para entender isso, é preciso compreender que para os Swazis, ter muitas esposas não é apenas um privilégio do rei, mas um sinal de status e prosperidade. O número de mulheres que um homem pode ter depende diretamente da quantidade de vacas que ele possui. As vacas não são vistas apenas como animais de criação. Elas são moeda de troca, dote e até garantia de sobrevivência. Quando um homem deseja se casar, deve entregar um certo número de vacas à família da noiva. Essa prática reforça o valor da mulher dentro da sociedade e a importância do gado na cultura Swazi. Quanto mais vacas um homem tem, mais esposas ele pode conquistar. Essa ligação entre gado, casamento e poder atravessa todas as camadas sociais de Eswatini. No caso do rei, o número de esposas e filhos é uma demonstração pública de sua autoridade e riqueza. O próprio Mswati III se orgulha de suas 14 esposas, cada uma vivendo em residências separadas, mas todas sustentadas pelo governo e, indiretamente, pelo povo. Esse sistema, que pode parecer antiquado ou até injusto sob a ótica ocidental, faz parte do coração da cultura local. Muitas mulheres veem na poligamia uma forma de segurança, já que o marido precisa sustentar cada esposa e seus filhos. Por isso, o número de vacas de um homem se transforma em um símbolo de respeito e de estabilidade social. Além disso, a poligamia tem outro aspecto curioso. Fortalece os laços entre famílias e comunidades. Cada casamento cria alianças políticas e sociais que ajudam a manter a coesão entre diferentes grupos dentro do país. Em um lugar pequeno como o Eswatini, essa rede de relacionamentos é fundamental para a manutenção do poder da monarquia e da tradição. Mas, claro, nem tudo é positivo. Essa prática gera desigualdades, pois os mais pobres, com poucos recursos, não conseguem formar famílias grandes ou estabelecer alianças importantes. Enquanto isso, os mais ricos acumulam esposas, vacas e poder, reforçando a divisão social. Se, por um lado, a poligamia e a umhlanga são símbolos de orgulho para os Swazis, por outro, geram críticas pesadas da comunidade internacional. Organizações de direitos humanos denunciam a cerimônia como uma forma de objetificação feminina. Argumentam que jovens de 14, 15 ou 16 anos são expostas em público, seminuas, diante de toda a corte e de visitantes estrangeiros, apenas para entreter o rei e reforçar seu poder. O governo de Eswatini, no entanto, defende a tradição. Para eles, a umhlanga é um ritual ancestral que celebra a fertilidade, a cultura e a pureza das jovens. A cerimônia é apresentada como um patrimônio cultural, não como uma prática abusiva. E, de fato, para muitas famílias, participar é motivo de orgulho. Jovens Swazis passam meses se preparando para a dança, treinando passos e cuidando dos trajes tradicionais que vão usar. A preparação não é apenas física, mas também espiritual. A participação é vista como uma honra e uma responsabilidade, pois a jovem representa não apenas a si mesma, mas toda a sua comunidade. Durante a cerimônia, a rainha-mãe observa com atenção, acompanhada por membros da corte. O rei, cercado de ministros e autoridades, tem a chance de escolher entre as participantes. E esse é o ponto mais polêmico. A possibilidade de o rei transformar o ritual em uma vitrine de futuras esposas. Mas, para entender melhor essa realidade, é preciso lembrar que a monarquia em Eswatini é profundamente respeitada. O rei não é visto apenas como um governante político, mas como o elo entre os vivos e os antepassados,
uma figura que carrega o destino da nação. Assim, participar de uma cerimônia diante do rei é, para muitas jovens, o maior momento de suas vidas. Esse contraste entre o olhar de fora e o olhar de dentro é o que torna Eswatini tão intrigante. Um país que, ao mesmo tempo em que preserva tradições ancestrais, enfrenta pressões do mundo moderno para se adaptar a novos valores. Mas Eswatini não é só polêmica. O país também é conhecido por sua natureza exuberante e por abrigar alguns dos animais mais majestosos do mundo. O Royal National Park, por exemplo, é um dos destinos mais procurados. Ali é possível encontrar rinocerontes brancos, uma espécie ameaçada de extinção. Os rinocerontes brancos são gigantes, com até 2 toneladas de peso e um chifre imponente que, infelizmente, os tornou alvo da caça ilegal. Durante anos, caçadores invadiram áreas protegidas em busca desses animais, colocando em risco sua sobrevivência. Em Eswatini, esforços de preservação tentam garantir que esses rinocerontes continuem existindo, transformando o país em referência internacional em conservação. Além dos rinocerontes, o parque também abriga leões, elefantes e dezenas de espécies de aves. É um paraíso para os amantes da natureza e um lembrete de que, além das tradições, o país guarda uma biodiversidade impressionante. Mas, assim como acontece em outras partes da África, a vida selvagem também está ligada às tradições locais. Para os Swazis, os animais têm um valor espiritual. Muitos rituais incluem oferendas e símbolos ligados à natureza, reforçando a ideia de que o povo vive em harmonia com a terra e os ancestrais. Essa espiritualidade também aparece nas cerimônias da Umhlanga. A dança não é apenas sensualidade, é um pedido de bênção, fertilidade e prosperidade para toda a nação. Apesar de suas belezas naturais e tradições fascinantes, Eswatini enfrenta sérios problemas internos. A pobreza ainda afeta grande parte da população. Muitas famílias vivem da agricultura de subsistência, cultivando milho, sorgo e feijão. O gado, como já vimos, é o maior símbolo de status, mas também é essencial para a sobrevivência de comunidades rurais. As desigualdades sociais são gritantes. Enquanto o rei e sua corte vivem no luxo, com mansões, carros importados e viagens internacionais, boa parte da população não tem acesso a serviços básicos de saúde e educação. Esse contraste gera críticas e revoltas internas. Nos últimos anos, manifestações pedindo reformas democráticas e maior liberdade política têm aumentado. Jovens e trabalhadores urbanos questionam o poder absoluto do rei e pedem mudanças. O governo, por sua vez, responde com repressão, mantendo firme o sistema monárquico. Apesar disso, a monarquia ainda conta com apoio, especialmente nas áreas rurais. Para muitos, a figura do rei representa continuidade, identidade cultural e proteção. E para eles, as críticas internacionais não passam de interferência externa em tradições que não devem ser questionadas. Esse dilema entre tradição e modernidade, entre orgulho cultural e pressões por democracia, é o que mantém Eswatini constantemente nas manchetes do mundo. Mas afinal, o que torna a Umhlanga tão marcante? É o fato de ser uma cerimônia que reúne todos os elementos que definem Eswatini: tradição, sensualidade, poder político e identidade cultural. Durante 8 dias de celebrações, as jovens caminham quilômetros até o Palácio Real, carregando juncos que simbolizam pureza. Depois, vestem trajes tradicionais coloridos e curtos, muitos deles deixando o corpo à mostra. A dança é realizada diante do rei e da rainha-mãe, em uma mistura de música, cânticos e movimentos sincronizados. O clímax acontece quando o
Rei cercado de ministros e convidados internacionais, observa atentamente as jovens. É nesse momento que, tradicionalmente, ele pode escolher uma nova esposa. Para o mundo, isso soa como um abuso. Para os Swazies, é uma honra. O evento não se limita à escolha de esposas. Ele também é um momento de união nacional. Famílias inteiras viajam para assistir à cerimônia. Mercados locais se enchem de visitantes e a economia do país se aquece com o turismo. Para o povo, é uma festa que reforça identidade, orgulho e conexão com os antepassados. E esse é o ponto. A Umhlanga não é apenas uma dança. É um espelho de tudo o que Eswatini representa. Agora que você conhece os segredos de Eswatini, fica claro que estamos diante de um país cheio de contrastes. De um lado, a beleza natural, a cultura rica e tradições que sobrevivem há séculos. Do outro, a polêmica de uma monarquia absoluta, onde um homem concentra todo o poder e mantém costumes que chocam o mundo moderno. A Umhlanga, com toda a sua sensualidade e simbolismo, é o exemplo perfeito desse contraste. Para alguns, é um espetáculo ultrapassado. Para outros, é uma das tradições mais belas e autênticas da África. E é justamente isso que torna Eswatini tão fascinante. Um país que, apesar de pequeno, consegue provocar debates globais sobre cultura, política, direitos humanos e identidade. Agora eu quero saber de você. O que você acha da tradição da dança dos juncos? Você participaria de uma cerimônia como essa ou acredita que está na hora de o país abandonar esse costume? Deixe sua opinião nos comentários, porque esse assunto divide o mundo e merece ser debatido. E não se esqueça, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos sobre as culturas mais incríveis e misteriosas do planeta.